retomando aqui. Então, o texto é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. E como eu disse, o apóstolo Paulo está exortando com relação a más influências, a tipos de pensamentos que às vezes um grupo tem e que acaba corrompendo o nosso pensamento. Mas eu quero ler esse texto e trazer uma aplicação para a comunicação na família. Não se deixe enganar pelos que dizem estas coisas. Isso ele está falando do que ele citou anteriormente no texto. Aí vem a parte que eu quero frisar. Pois as más companhias corrompem os bons costumes. Mas tem uma versão que fala as más conversações corrompem os bons costumes. Eu quero pegar esse texto e fazer a engenharia inversa dele, tá? Enquanto o texto diz que as más conversações corrompem os bons costumes, eu quero declarar aqui que as boas conversações, que a boa comunicação, que o bom diálogo, ele cristaliza o bom caráter. Ele contribui para as grandes decisões, para as boas escolhas. Então eu quero trazer uma palavra hoje que junto com a Letícia, na verdade eu quero mais participar da palavra dela aqui, né? Lembrando a você que a comunicação saudável, ela constrói relacionamentos saudáveis, constrói pensamentos saudáveis, ela enrijece um caráter saudável. Vamos Amém. falar sobre isso? Comunicação na família. Diálogo. Que nota você daria pro quanto hoje você e a sua família conseguem conversar, dialogar? Que nota você dá para comunicação hoje na sua família? Agora, gente, tudo que a gente falar de família, você vai pensar na sua família nuclear. Família nuclear são esses que moram dentro da sua casa, tá bom? Então vamos lá, de 0 a 10, se você tiver coragem, coloca aí pra gente. Que nota você dá pro quanto você está hoje feliz, satisfeito com a qualidade de diálogo na sua casa? Aqui eu tô dizendo diálogo entre marido e mulher, diálogo entre pais e filhos, diálogo entre irmãos e por aí vai, tá? Sobretudo quando esses irmãos já têm idade madura. Né? É, isso aí, tá? Então vamos lá. Vai dando a nota aí, a gente vai... o Márcio já deu 7, meu Deus, a Thaís deu 0. Thaís, vamos resolver isso hoje. Nome de Jesus. Foi a digitação, não foi não? Era 10, entendeu? Então vamos lá, é isso aí, gente. Por isso que esse assunto é importante. E talvez a gente não vai esgotar hoje, amor, porque é muito vasto, tá? Mas vamos lá, a galera tá falando aí 5, 8, 6... 5, valeu, isso aí. Gente, a gente vive num mundo, ó lá, 0, num mundo super globalizado. Hoje a gente tem, ó ali no Instagram, 6, a Esther tá falando. A gente vive hoje num mundo onde há uma comunicação entre as pessoas num nível que nunca houve. Nunca tivemos tanta capacidade e possibilidade de conversar com pessoas. Ontem eu tava conversando com uma amiga que tá morando na... me fugiu, gente. Itália. Na Itália. Segunda-feira eu tava conversando com a minha prima que tá aí com a gente, que tá nos Estados Unidos. Então nunca se houve tanta possibilidade de conversa, mas nunca houve também tanta limitação de diálogo dentro das famílias. Mas lembrando que essa possibilidade de comunicação, ela está com o mundo exterior. Exatamente. Na verdade, o que está acontecendo é que a comunicação com o mundo exterior está aumentando e a comunicação dentro de casa está diminuindo, porque a gente tem acesso ao mundo fora das 4 paredes da casa e abandona o acesso à relação interior. Eu tô vendo aí as notas de vocês, Sim, tá? Estamos ficando um pouco surpresos com as notas. Gente, o que é se comunicar? Comunicar é dar e receber informações. Se eu converso com alguém, de alguma forma eu estou transmitindo informações a essa pessoa e provavelmente eu vou receber informações. Não existe só comunicação verbal, não é só o que sai da minha boca que é uma comunicação. Existe uma comunicação não verbal, é quando eu não falo nada, mas eu estou te comunicando algo. Por exemplo, eu estou conversando com o Fabrício, ele fica bravo comigo e ele bate a porta do quarto. Ele não falou nada, mas o fato dele bater a porta do quarto, ele já está se comunicando comigo. Ou, por exemplo, você está numa discussão com alguém e essa pessoa dá um soco na mesa. Ela está se comunicando com você. Então, não é só o que sai da nossa boca que se comunica. Ou você está falando com alguém e essa pessoa está assim, ó. Está em silêncio.
Ela tá te comunicando ouvindo. também. Ela tá comunicando. Um silêncio também comunica. Então, não pense que você só expressa uma reação quando você fala. Você também expressa quando você não fala, tá? A comunicação é um processo de interação. E não é possível a gente construir relacionamentos firmes e sólidos sem a comunicação. Então, gente, para quem tá dando uma nota baixa aí, nós precisamos cuidar disso. Você precisa usar todos os recursos que você tem para trabalhar o diálogo, porque a felicidade da sua família também depende disso. E não só isso. A gente deve lembrar que a nossa família, já falamos disso aqui, a família é um referencial para a nossa vida. Se não vai bem na família, vai mal em todo lugar. Então é muito importante, é fundamental, é essencial que a gente aprenda a corrigir, a curar os problemas da comunicação na casa, na família, porque isso vai tranquilamente impactar a sua vida lá fora. Existem algumas causas da falta de conversa na família, né? E são muitas, tá? Mas a gente colocou algumas ali. Quer comentar, amor? Primeira coisa, a falta de tempo, né? A gente não colocou na nossa agenda ainda a comunicação na família. A gente está muito preocupado com as coisas lá fora, muitos compromissos, muitas responsabilidades. Às vezes até justificamos a falta de conversa dentro de casa porque não temos tempo, nós estamos muito ocupados, você não sabe como é que é a minha vida corrida. E falamos disso sábado passado, então se você não assistiu, depois você assista. Nós falamos sobre o que sábado passado mesmo? Do tempo em família. Falta de tempo, exatamente. Tempo de qualidade na família. Então esse tem sido um problema muito sério. A gente não tem na nossa agenda o espaço para a família, o espaço para a conversa. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem um hábito, né? Eu gosto de conversar com o Daniel e com a Ana Raquel. Então, aqui em casa, eu e Letícia, a gente conversa sempre, então, né? Faz parte da nossa rotina nós conversarmos sobre tudo. Mas eu coloco na minha rotina também, na minha agenda, a conversa com o Daniel e com a Ana Raquel. Por exemplo, uma pergunta que eu faço para o Daniel com frequência, que fica macho comigo, fica bravo comigo, né? Eu falo, Daniel, e aí? Como é que está o coração? Essa é uma pergunta chave para mim. Como é que está o seu coração? Ele pergunta sempre isso. E eu pergunto e fica bravo, mas daqui a pouco ele começa a falar e tudo, e eu vou compartilhando a minha experiência. Ele fica bravo porque ele sempre acha que você está perguntando coisa referente a sentimentos de meninas. E na verdade não. Como está o seu coração é muito amplo. Como está o seu coração em relação aos estudos, em relação ao seu futuro, em relação às suas amizades, em relação a Deus. É amplo. Mas ele sempre acha que é isso que depois ele vai falando, né? Mas às vezes é sua menina mesmo. Mas é importante. Por que isso? Porque a gente, se não tiver essa conversa dentro de casa, a gente vai ter lá fora. E lá fora a gente corre o risco de ter um monte de ruído, um monte de interferências que a gente não se agrada. Então é melhor que eu converse com ele do que eu deixo uma lacuna na cabeça dele que ele vai preencher com outra conversa, com outra pessoa, de outra forma, com outra qualidade, por aí vai. Falta de tempo ele falou, tá? Mas assim, existe também as diferenças entre temperamentos, o egoísmo. Às vezes a gente não tá afim de dar o que o outro precisa. Naquele momento ele precisa conversar e eu não tô afim, porque hoje eu não tô bem, então eu também não quero conversar. Então assim, mas eu quero falar uma coisa assim agora muito importante, presta atenção. Por que é tão difícil ter um diálogo produtivo, normalmente? Por que é tão difícil a gente ter conversas assertivas? Já parou pra pensar? Eu tô falando dentro da família, porque às vezes lá fora a gente até consegue ter conversas boas. Por causa disso aqui que eu vou falar agora. Mas por que dentro de casa a gente não consegue ter conversas boas? Eu vou dizer por quê. Dentre algumas razões, tá? Porque o diálogo reflete as nossas emoções. Todas as vezes que você conversa com alguém, você está expressando as suas emoções naquela conversa, sabia disso? Então vamos lá. Se eu sou uma pessoa que não consigo gerenciar bem as minhas emoções, eu sou uma pessoa descontrolada, eu sou uma pessoa instável emocionalmente, ora tô bem, ora tô mal, ou eu sou explosiva, ou eu sou muito introvertida, tímida, né? Ou, por exemplo, eu sou uma pessoa com muita facilidade de guardar mágoa. Toda vez que eu for conversar com alguém, essa é a minha forma de gerenciar as emoções vai vir à tona. Eu tô falando de conversas importantes, tá, gente? A gente não tá falando de conversar sobre série. Tá, isso aí é conversar sobre coisas. É mais fácil. Vamos conversar sobre um lugar que eu conheci, que eu quero te apresentar. Eu não tô falando dessas conversas. Eu tô falando de conversas que... Eu tenho um livro uma vez que eu li há muito tempo atrás que se chama Conversas Decisivas.
E é um livro que ajuda as pessoas a conversarem sobre assuntos difíceis, tá? Então vamos lá. Conversas decisivas, quando a gente usar esse termo hoje, a gente está falando de conversas importantes. Então vamos lá. Você dificilmente vai conseguir conversar sobre coisas importantes sem expressar as suas emoções. Você vai conversar com seu chefe, por exemplo, ele vai chamar sua atenção. As suas emoções vão aflorar. E provavelmente o resultado dessa conversa pode ser prejudicado por causa das suas emoções. Você vai conversar com seu marido sobre dinheiro, que às vezes é um dos assuntos que os casais mais têm dificuldade de conversar sobre finanças. E aí as suas emoções vão aflorar. Então, pessoas que não gerenciam bem as suas emoções são pessoas que dificilmente vão ter conversas decisivas, produtivas. Agora, eu acho que é mais fácil a pessoa não saber administrar. Como assim? O sentimento, a emoção. É mais comum. É mais comum. É sim, mais comum, claro. E por isso é mais fácil. Eu acho que é um processo. Aprender a administrar a sua emoção é um processo. Claro. Né? Eu creio que a gente muitas vezes precisa de ajuda para isso aí. A gente não consegue controlar. Por exemplo, a pessoa muito tímida, ela acaba, numa conversa, ela acaba expressando a sua timidez. É isso aí. Com o silêncio, não se expondo, né? Ela fica calada. A pessoa que é nervosa, às vezes não consegue segurar né, dentro de si aquela forma de ser. Então eu acredito que, por isso que é um grande problema. Porque nós normalmente não sabemos administrar nossas emoções. E aí o diálogo nos expõe. O diálogo sério, a conversa decisiva nos expõe. E aí para evitar essa exposição, a gente evita a conversa. Brenda, o que você falou aí, o choque de gerações é terrível para o diálogo. Segura aí, você tem toda a razão e isso tá aqui pra gente falar, tá? Então, gente, vamos lá. Você é uma pessoa explosiva? Isso significa que você não gerencia bem suas emoções, porque eu posso estar com uma raiva que vem aqui. Gente, é claro que tem situações comigo e com o Fabrício que ele faz algumas coisas, e com certeza eu também, né? Que me vem um troço aqui, ó, que vem até aqui de raiva. Primeiro, porque eu já falei isso 1000 vezes. Segundo, porque eu já pedi pra ele não fazer. Terceiro, porque é uma coisa que me irrita muito. E é claro que quando ele faz, a minha vontade é de explodir. Mas eu já aprendi, e eu sempre, na hora que eu quero explodir, eu penso assim, o que vai acontecer depois que eu explodir? A gente vai ficar bem? Vai vir todo um desdobramento ruim? Então, às vezes eu seguro e às vezes eu saio do ambiente. Eu falo muito para os meus pacientes. Na hora que você tá nervoso, saia do ambiente. Vai tomar um banho. Não é sair de casa, tá, gente? Que às vezes o marido bate a porta e sai em posição de rebeldia. Não é isso. É você sair daquele lugar onde a pessoa está, tá? Caso você não consiga se controlar. Então vamos lá. A pessoa é explosiva. Você acha que ela vai conseguir conversar sobre coisas difíceis sem explodir? Dificilmente. Ou uma pessoa que é muito sensível emocionalmente, ela guarda mágoa. Tudo que o outro fala vai bater nessa tendência dele de guardar mágoa. Então ele vai assim, tá falando isso porque não gosta mais de mim. Minha mãe tá falando isso porque ela não me ama. O meu marido sempre me ignora nisso. Ou seja, gente, tem que tratar as emoções. Tem que tratar. E pedir a Deus domínio próprio. Domínio próprio é chave. E a gente vai... Bom, acho que você colocou alguma coisa sobre isso aí, a questão do autoconhecimento, né? Isso aí. Quando a gente começa a se conhecer e começa a saber das nossas tendências emocionais, a gente começa quando começa o aprendizado quanto à administração do sentimento. Eu sei que eu sou explosivo, então eu vou ouvir, eu vou participar de uma conversa decisiva, eu vou ouvir, mas eu vou, com a ajuda do Espírito Santo, domínio próprio, eu vou controlar isso. Eu sei que eu sou melancólico, né? Então eu vou ter uma tendência a ficar ali, né? Tal. Eu já sei disso, então eu vou tomar cuidado, um cuidado extra, né? Para que eu não expresse essa minha melancolia nas palavras. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental para que haja equilíbrio. Gente, não estou falando que está errado uma coisa ou outra, ser assim ou ser assado é errado. Mas o domínio próprio é fundamental em nossa comunicação dentro de casa. Com certeza. E essa já é a primeira orientação. A gente vai dar algumas orientações para te ajudar no diálogo em casa. Essa é a primeira. É necessário se conhecer e conhecer o outro. Gente, vamos lá. Eu conheço meu marido. Ou, vamos lá, relação de irmãos, tá? Você sabe que a sua irmã, ela tem um temperamento difícil.
E aí, você chega em casa, você percebe que ela tá correndo, que ela tá ocupada, que ela tá com um monte de coisas pra resolver. Você tem uma coisa importante pra falar com ela, aí você vai conversar com ela naquela hora. Você vai dizer pra ela que ela não lavou o banheiro. Aqui, você tá riscando o fósforo da pólvora. E o detalhe é que às vezes é essa hora que a gente quer falar. É. Porque parece que a gente quer provocar o conflito. É isso aí. Então, quando a gente escolhe falar na hora errada, nós estamos, na verdade, evidenciando que queremos provocar o conflito. É isso aí. Porque a gente não quer resolver o problema, a gente quer provocar o conflito, quer soltar o negócio, jogar na cara da pessoa que ela fez de errado e não quer resolver. Se a gente quer resolver, veja bem, guarda isso, que isso aqui em casa, isso é lei para nós. Se queremos resolver uma questão, nós temos que conversar na hora certa. Preparar um ambiente, preparar um momento, agendar a conversa e aí a coisa acontece. Agora, quando soltamos a coisa na hora errada, estamos, na verdade, renovando o conflito. Você sabia que você precisa planejar uma conversa decisiva? Não é planejar, não é questão de agenda só, é de planejar o melhor momento. Gente, muitas vezes que eu tenho um assunto difícil para falar com o Fabrício, eu fico esperando o melhor momento para fazer isso. E aí, quando eu percebo que ele está bem, aí às vezes eu falo, amor, vamos conversar, tem uma coisa aí que eu quero falar com você. Às vezes, você não precisa nem colocar assim uma coisa muito formal, vamos ter um diálogo agora. Não, mas assim, pega a pessoa no momento bom, no momento que vocês estão bem, sabe? Então, se você escolher um momento ruim para falar de conversas decisivas, vai dar ruim. Pode ter certeza. Então, essa é a primeira orientação. Você precisa se conhecer e conhecer o outro. E eu conhecendo o meu filho, poxa, meu filho está em semana de prova. Eu vou lá conversar sobre uma coisa difícil com ele? Vocês estão entendendo? O meu marido está num momento difícil no trabalho, cheio de problema, tá ali com o chefe pegando no pé. Poxa, eu vou conversar com ele agora, nessa semana, deixa passar. Mas tem gente que fala assim, não, comigo, quando eu tenho que falar um negócio, eu falo na hora. Porque eu não sou dessas de ficar esperando pra... Não quer resolver o problema. Você tá preocupado com você quando você é assim. Você quer desabafar o que tá dentro de você. E aí é uma direção egoísta. Porque eu estou com o negócio entalado, então não importa se o outro tá no momento ruim, eu vou desabafar. Gente, numa conversa, num diálogo, todos são importantes. Não é só a gente que é importante. Então você tem que pensar que mesmo que você ache que você tem razão naquele assunto que você vai conversar, o outro também é importante, mesmo que ele tenha errado, tá? Segunda orientação aqui é evitar o silêncio. Às vezes o silêncio é uma instituição na família, né? É uma coisa instituída. As pessoas não conversam umas com as outras. Ninguém conhece o outro. Ninguém participa da vida do outro. Então é preciso tomar uma decisão. E qual é a decisão? Nós vamos evitar o silêncio. Nós vamos provocar o diálogo. Aí eu até trouxe um negocinho aqui, posso mostrar isso aqui pra ele? Pode. Eu achei isso aqui esses dias no meu escritório. Isso aqui é interessante, é uma dinâmica, na verdade. Não sei quantos podem ver aqui, ó. Isso é uma caixinha escrito o que você faria. É uma caixinha com cartões. Que eu comprei para treinamentos, que eu dava muito treinamento antes. Isso aqui estimula o diálogo. Então, às vezes, há uma coisa tão enrijecida na família do silêncio que não há conversa de nenhum tipo. Então, isso aqui, por exemplo, numa mesa de almoço ou após as refeições, você pegar um cartão desse aqui, ó. Vou pegar um aqui aleatoriamente. É uma pergunta, olha, é um cartãozinho que tem uma pergunta, nem todos vão conseguir ver por causa da luz, mas tem uma perguntazinha aqui, por exemplo, se tivesse o poder de mudar a vontade das pessoas, o que você faria? Aí você estimula o outro a responder, estimula o outro a dar uma opinião, você começa a ouvir o que o outro pensa e de certa forma começa a conhecer um pouco mais o outro e começa a se envolver com a vida do outro. Isso aqui pode parecer uma coisa boba, né? De fato é uma coisa boba, mas é algo que pode promover aquilo que na sua casa hoje está instituído. Aliás, combater isso, que é o silêncio. Vamos combater o silêncio estimulando a conversa através de uma ferramenta externa, mas que ajuda muito numa hora como essa. Gente, aqui tem coisas muito interessantes. Isso aqui é uma dica. A Letícia, onde compra? Na internet, tá? Olha só, imagina se você
fazer isso em família. Olha essa pergunta aqui. O que você faria se você fosse o presidente da República? Imagina você perguntar isso para um filho de 10 anos de idade. Cara, isso vai gerar uma conversa muito divertida. Ou esse aqui, ó. Se você encontrasse um envelope perdido na rua com dizeres informações sigilosas do governo federal, você abriria? Gente, isso gera uma diversão. Quando eu fazia isso em treinamento, era muito engraçado, entendeu? Se você encontrar no elevador uma pessoa e ela começar a passar mal, o que você faria? Ou seja, são brincadeiras que desenvolvem o diálogo. Então, é claro que numa família que não tem o hábito de conversar, não dá pra você já ir de cara tratando coisas difíceis. Então vai pra coisas leves. Por exemplo, eu falo muito pros meus pacientes, seu marido não gosta de conversar, então comece a estimular o diálogo dele falando de coisas que são interessantes pra ele. Isso também serve pra filho. Então, seu filho é muito calado, muito tímido, puxe assunto sobre coisas que ele gosta de conversar. Ele gosta de carro. Filho, qual carro, se você pudesse hoje comprar, qual que você compraria? Ele vai começar a falar. Qual que é o carro que você acha assim que tem nada a ver com a gente? Nunca devemos comprar. Não sei. Entende isso? A questão, gente, é que a gente tem que querer conversar. Se o seu marido tem dificuldade de conversar, vai lá e pergunta sobre coisas que ele gosta. O problema é que a gente está muito preocupado com a gente mesmo. E a gente tá só dizendo, ele não conversa, ela não gosta de conversar, minha mulher explode toda vez que eu vou falar. Então talvez ela tá expressando dores nessas explosões. Talvez a sua mulher esteja carregando pesos que ela ainda não teve a oportunidade de dividir com você e por isso ela explode, tá? Evite o silêncio. Não criou a confiança. Não criou a abertura para a conversa. Exatamente. Então é preciso criar na rotina da família o momento da conversa. E a gente, de alguma forma, estimular isso. Usar um recurso qualquer para estimular a conversa, para que se crie o hábito, para que se conquiste a confiança e para que se tenha, com isso, a possibilidade de cada vez se aprofundar mais nos assuntos. Um outro teste rápido para você saber assim, como é que está o seu nível de diálogo, depende do nível do quanto você conhece as pessoas que estão aí na sua casa. Porque quanto mais eu dialogo com o Fabrício, mais eu conheço ele e vice-versa. Então vamos lá. Você sabe os gostos do que gosta seus filhos? O que eles gostam de fazer? Do que eles gostam de se divertir? Marido e mulher, você sabe os gostos um do outro? Filhos, vocês sabem os gostos dos pais de vocês? Isso aí já é uma ideia, assim, pra você saber que nível de diálogo tá rolando aí, tá? Por exemplo, hoje, você sabe qual é a maior dificuldade que seu marido tá enfrentando? Você sabe qual é a maior dificuldade que sua esposa tá vivendo e seus filhos? Filhos, se você perguntar hoje pros seus pais, pai, qual hoje é a sua maior necessidade? Ou sonhos, né? Aí, você sonhos. Conhece os sonhos das pessoas da sua casa? Que sabe qual o sonho que cada um tem? Onde cada um quer chegar? Às vezes não sabemos, né? Não sabemos por que aqueles que moram com a gente estão se levantando todos os dias para viver os seus dias. Não sabemos quais são os seus objetivos. Isso é triste. A verdade é que isso é triste. Então vamos lá. A gente já tá dando aí pra vocês algumas dicas do que perguntar. Aí você fala, Letícia, já vou chegar de cara perguntando quais são as maiores dificuldades hoje. Não, então fala de outra coisa mais leve. Mas se interesse. Ou pode fazer a pergunta de forma diferente, né? Se você pudesse, né? Se você pudesse eliminar um problema da sua vida hoje, o que você faria? Olha só, a pergunta é a mesma, qual a sua maior dificuldade, mas você fez de forma diferente. Perfeito. É aquela dica que eu já dei pra vocês. A Ana tá perguntando, gente, o que você faria? É isso, tá, Ana? 100 perguntas para iniciar uma conversa, tá? Ao contrário, eu sei que vocês estão lendo ao contrário, mas é isso, tá? Depois a gente escreve ali nas editora Matrix, tá? O que eu tava falando? Tá, lembrei. Me ama. Também. Lembrei. Eu já disse pra vocês que eu tenho uma dica aqui pra saber se o Fabrício tá bem. Agora eu não preciso mais dessa dica porque ele já fala, mas antigamente eu falava, amor, você quer que eu ore pelo quê? Lembra que eu já falei isso pra vocês? E aí, assim, nessa de você quer que eu ore pelo quê, ele já expressava qual era a preocupação dele no momento. E aí, com o tempo... Hoje, gente, eu louvo a Deus pelo Fabrício. Como ele aprendeu a se comunicar. Impressionante.
Hoje ele chega comigo e ele já começa a falar das coisas que estão preocupando ele, ou das coisas que aconteceram. E aí já vai aqui a próxima orientação, né? Que o Fabrício já falou no início, né, amor? Eu ia falar um negócio aqui, mas deixei pra lá. Eu ia falar, sigam-me no Instagram para mais dicas sobre comunicação. Até parece que você fala disso lá. Reservar um tempo, né? Já falamos sobre isso, criar na rotina do seu dia o tempo para conversar. E tem isso, gente, tem que ser disciplina. Sabia que tem que ser disciplina? A gente tem que criar disciplina. A gente precisa realmente não deixar passar em branco. Antes nós tínhamos escrito ali que não podemos deixar criar o hábito do silêncio da família, né? Muito tempo sem conversa, muito tempo sem participar da vida do outro. Então precisa realmente separar um tempo. Tinha um negócio aqui que eu queria falar. Do quê? Sobre isso aqui, ó, que às vezes o silêncio ele é criado por causa disso aqui. Porque às vezes nós vamos ter uma conversa difícil e o outro não ouve. Então você começa, por exemplo, o marido vai conversar com a mulher sobre os problemas da casa, problemas financeiros. Então ele começa a pontuar com a mulher, olha, meu amor, acho que podia evitar isso aqui e tal, não sei o quê. E a mulher, desequilibrada, vamos dizer assim, ela acaba falando, começando a jogar na cara do marido. O marido está tratando a coisa com tranquilidade, né? Discutindo questões de despesa na família, na casa, que pode ser evitado. E a mulher, mas você também não me dá atenção, você também não sei. Começa a retrocar com ele sem ouvi-lo. E aí ele tenta depois um outro dia, uma terceira vez, depois ele para. Ele já não quer mais falar sobre aquilo. Então ele acaba fazendo o quê? Sofrendo sozinho. Ele começa então a sofrer sozinho e se cala. Por conta das despesas da casa, começa a fazer sacrifícios solitários porque não conseguiu tratar do assunto com a mulher. E acontece o contrário também. Às vezes a mulher quer conversar alguma coisa com o marido sobre alguma questão dele mesmo, de um tratamento com os filhos e tal, e o marido começa a retrucar com ela, ela fala uma vez, duas, três, depois ela para. E ela vai sofrer sozinha, e isso tudo contribui para o silêncio. E aí é o que o Fernando está falando, é o tal de deixa para amanhã. E aí a gente vai adiando e vai sofrendo. Aí o que acontece? Quando você não aguenta mais, na hora de uma coisa pequena, você explode. Aí o outro fala assim, a minha mulher é louca. Por causa de um negócio desse, porque eu deixei a tampa levantada, ela tá gritando comigo. Não, ela não tá gritando por causa da tampa. Ela está descontrolada porque ela vem guardando coisas que ela não consegue falar. Então, mulheres e homens, filhos, irmãos, nós temos que encontrar formas de ir soltando esse gás tóxico aos poucos. Porque se você deixar acumular o gás, ele explode. Uma definição de comunicação não é só você falar o que você quer, mas é você perceber que o outro está ouvindo e está compreendendo. Isso. Então, isso é comunicação. Eu comunico quando o outro entende a mensagem. Não é quando eu falo, eu já falei. Peraí, mas o outro ouviu? O outro realmente digeriu o que você disse? Então, comunicação é eu ter esse feedback, que o outro está ouvindo, está compreendendo, está entendendo, e a partir do que está entendendo, está gerando uma resposta, e aí nós começamos a interagir um com o outro. E aí já vem a outra orientação, aprenda a escutar. Que tem a ver que com é isso. O que você está falando. Gente, às vezes a gente acha que sabe escutar, sabia? A gente acha. E eu vou te dizer que isso é algo que eu já sofri. Eu achava que eu sabia escutar aqui em casa. Eu escuto tão bem no meu trabalho, a minha vida de trabalho é saber escutar. E lá fora, no dia a dia de consultório, é claro que eu sei escutar. Mas eu achava que eu sabia também em casa. E algumas vezes o Daniel falou pra mim, mamãe, você não está me escutando. Você está esperando eu terminar de falar pra você falar. Pá! E aquilo me doeu, porque eu entendi que era verdade. E aí, gente, eu tive que treinar a escuta dentro de casa. Algo que pra mim era tão fácil fora de casa. Então, às vezes, a gente vem tão cheios de certezas e convicções, a gente acha tanto que a gente sabe o que é melhor pro outro, que a gente não escuta. Então, às vezes, você tá conversando com alguém na sua casa e ele mal terminou de falar e você já tá falando, interrompendo. E aí tem gente que quando é interrompido mais de uma vez, ele para de tentar falar. Tipo, às vezes eu ouço filhos falando assim, Letícia, sabe por que eu não converso com os meus pais?
Porque quando eu começo a falar sobre alguma coisa que é importante, eles começam com o mesmo discurso de sempre. Eu já sei onde vai terminar aquela conversa deles. Eles falam as mesmas coisas que eu já sei repetir. E aí eu não tenho como conversar com eles. Às vezes, maridos falam isso. Quando eu começo a conversar com a minha esposa, ela começa a falar sem parar. E aí eu não falo mais. Então você tem que saber escutar. Sabe por que é difícil escutar, amor? Oi? Deixa eu arrebentar, cara. Sabe por que às vezes é difícil escutar? Por quê? Essa foi muito boa, desculpa, gente. Por que você acha que é difícil escutar? Pensa aí. Por que é difícil escutar? Não sei. Bom, sei. Tem algumas razões. Porque a gente não quer ouvir as verdades. Não, pois é. Se o que vai ser dito... Porque é muito bom quando uma pessoa vai nos falar algo que a gente gosta de ouvir. Algo que é um elogio, que é, né, um reconhecimento. Né? Isso é bom. Mas quando a pessoa começa... Aí, só que o problema é que às vezes não sabe o que a pessoa vai falar, né? Então, mas quando ela começa, a gente já sabe aonde vai terminar. E a gente não quer ouvir isso. Então, gente, eu vou dar a maior dica do universo para você conseguir conversar sobre coisas difíceis. Tá ligado? Presta atenção. Quando você precisar conversar com alguém sobre algo errado que essa pessoa fez, ou algo que você não tá gostando, não fale sobre o que ela está fazendo. Não fale do erro dela. Não fale de coisas. Fale de sentimentos e fale de você. Vou dar um exemplo. Imagina que... Eu já falei isso pra vocês aqui numa outra live. Eu vou repetir. Imagina que o Fabrício me tratou mal na frente dos nossos amigos. Foi grosso comigo, tá? Aí eu chego em casa, normalmente, olha o erro. E eu falo assim... Você foi grosso comigo, você foi estúpido comigo. Ai, que raiva de você, você é um grosso. De quem que eu tô falando? Tô falando dele. Eu tô falando do erro dele. Gente, todas as pessoas que de alguma forma, se alguém tá acusando elas vão acionar instintivamente no cérebro delas uma reação de defesa. Isso é do ser humano e dos animais também. Então, se ele se sentir de alguma forma acusado, ele vai se defender. E aí, o que ele vai falar? Ele vai falar de mim, porque eu tô falando dele. Então, ele vai falar, eu fui grosso porque você é sem noção. Você viu que você começou a falar? Eu tinha que te interromper, por isso eu fui grosso. E aí, o que acontece aqui? Uma troca de ofensas. A gente não vai chegar na solução. Gente, aí vem a dica. O Fabrício foi grosseiro comigo, isso é um fato. Como é que eu tenho que falar isso com ele? Quando chegar em casa, não é lá no lugar junto com os amigos, tá? Eu vou dizer assim, amor, senta aqui. A raiva tá aqui, tá? Mas eu tô segurando ela, porque a gente tem... E eu já sei que ela tá com raiva também. É claro que a gente não disfarça, né? Eu já sei, porque eu sei que vem bronca por aí. Mas olha só, eu digo assim, amor, senta aqui, deixa eu te falar uma coisa. Lá naquela hora que a gente tava com os nossos amigos no churrasco, nossa, eu me senti tão mal quando você falou daquele jeito alto comigo. Eu fiquei com tanta vergonha. Nossa, amor, eu queria sair correndo de lá. Me senti humilhada. Eu tô falando de mim. Eu tô falando de uma coisa que ele fez, mas eu não acusei ele, eu estou falando de mim. Ela tá se expondo. Eu estou expondo sentimentos, que é a próxima orientação. Tenha disposição para expressar sentimentos. Então, se você quer ter uma conversa... Só uma coisa importante. Ela está fazendo isso, mas olha só, olha o equilíbrio. Porque se ela chegar e começar a falar dela também, só dela, mas de maneira, né, descompensada, aí vai perder a razão. Então ela, na classe, ela começa a falar do que ela sentiu. E eu fico como? Eu vou começar a ficar constrangido. É isso aí. Eu vou querer morrer. Vou dar um exemplo de filhos. Por exemplo, você aí tá na quarentena, seus filhos não te ajudam em casa, você tá sobrecarregada, arrumando a casa sozinha, ninguém te ajuda. Como é que você geralmente tenta resolver isso? Explodindo e reclamando. Ninguém me ajuda nessa casa. Vocês são tudo aí uns preguiçosos. Querida, não vai funcionar. Ou o marido quer que a família gaste menos e ele fica assim, vocês são todos gastões, vocês não se importam, eu tô aqui ó ralando e vocês estão gastando dinheiro porque eu vou morrer de tanto trabalhar. Querido, não tá servindo pra nada isso que você tá fazendo. Agora, quando essa mãe que tá sobrecarregada senta com a família e diz assim, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês.
eu estou cansada. Eu tô me sentindo muito atarefada. Está pesado pra mim. Eu não tô dando conta. Eu acordo cedo pra arrumar as coisas e parece que nunca acaba. Eu percebo que às vezes eu arrumo um ambiente e daqui a pouco esse ambiente tá bagunçado de novo. E isso me cansa. Olha como está falando de você. Não fala assim, vocês largam tudo espalhado porque você... Não fala deles, fale de você. Diz assim, eu preciso de ajuda. Me ajudem. Vocês estão entendendo? O marido tá aí sobrecarregado com finanças, reúne os filhos e diga assim, gente, papai não tá dando conta. Papai tá trabalhando, papai tá se esforçando, ou marido, né? E às vezes eu percebo que eu tô lutando sozinho. Às vezes eu percebo que existem gastos desnecessários na casa, gente, que não precisariam ter. Me ajudem. Olha como você tá falando de você. Gente, esse é o maior presente que eu poderia dar pra vocês hoje. E eu ensino as pessoas, e quando elas voltam na semana seguinte no consultório, elas dizem, Letícia, como pode? Funcionou. Eu falei de mim. Eu não falei deles. Então, por exemplo, você tem um marido mão de vaca, que as mulheres reclamam muito disso, né? Meu marido não quer gastar com nada. Diz pra ele como você se sente. Meu bem, às vezes eu me sinto menos importante do que o dinheiro pra você. Talvez não seja isso que você queira expressar, tá? Eu até acredito que não é. Mas é como eu me sinto. Porque às vezes você fala tanto de dinheiro que parece que isso é a coisa mais importante pra você. Olha, dá pra falar de qualquer assunto usando essa estratégia. Fale sobre sentimentos e não sobre coisas, tá? Amém. Tem uma frase que você gosta muito aqui e ela é fundamental. O óbvio precisa ser dito. Dentro de casa, não aguarde que o óbvio seja perceptível. Precisa ser dito, precisa ser falado. Às vezes até, gente, a gente não consegue falar o óbvio. A gente acha que o outro vai... Poxa, mas isso aí é tão óbvio. Né? Como é que ele não enxergou isso? Então, se há uma dificuldade hoje que tem que ser tratada na sua casa, se há um problema e você precisa vencer essa barreira da comunicação, então, em última instância, se você não conseguir sozinho, peça ajuda. Que eu acho que isso é importante. Você entender que algo crítico na sua casa é a falta de comunicação. Então, se você não consegue dizer, se você não consegue expressar, você precisa de ajuda. Então, busque até de ajuda de terceiros. Claro, né? claro. Você pode buscar ajuda no pastor da sua igreja, se você tem confiança nele, acredito que sim. Alguém na área da psicologia, um terapeuta, de alguma forma você precisa encontrar para sanar essa dificuldade de comunicação da sua casa. Porque uma família que não é bem resolvida na comunicação vai ter problemas de todo tipo. Tem uma frase que nós colocamos aqui, que é interessante, que o silêncio na família é o precursor do divórcio. A falta de comunicação é o que vem no dia anterior ao divórcio. Então, pense nisso. E o afastamento dos filhos, amor. Aí também, em relação à família, o distanciamento da relação pais e filhos, esse abismo de gerações, ele é alimentado pelo silêncio, pela falta de comunicação na casa, na família. Hoje a gente vive em casa uma realidade que é diferente. Nós temos 3 gerações convivendo juntas. Meus pais... Aqui em casa. Aqui em casa, né? Meus pais, eu e o Fabrício, e os nossos filhos e a Bianca. Então, vocês imaginam o desafio que é a comunicação? Você imagina os 7 sentados na hora do almoço conversando sobre algo. É difícil, mas é bom. E eu tenho conversado muito com o Daniel, que é o adolescente da casa, e eu digo assim, filho, tenha paciência com seus avós. Porque às vezes pode ser que eles falem alguma coisa que você ache nada a ver. Não tem problema, filho. Isso é o que eles acreditam que é importante. Meus sogros, a mesma coisa. Quando meus filhos vão lá, eu falo a mesma coisa. Filhos, tenha paciência com seus avós. Porque a mente deles foi desenvolvida em gerações muito anteriores à sua. E não significa que você está certo. E mesmo que você ache que está, eles são mais velhos. Então, isso é uma coisa que a gente bate muito aqui, gente. Vocês precisam respeitar os mais velhos, independente do que vocês acham que é certo ou errado. Então, assim, na comunicação, você tem que respeitar o outro. Se você perder o respeito, não vai ter diálogo.
tá? Então, entenda isso que a gente falou por último, fale sobre sentimentos, expresse o que você sente. Você pode falar de qualquer coisa quando você fala de sentimentos e não de atitudes. Você, às vezes, bota rótulos nos filhos, vocês são preguiçosos. Você bota rótulo no marido, você é um grosso. Você bota rótulo na sua mulher, você é uma desequilibrada. Você é uma estressada. Não fale isso. Diga pra ela como você se sente quando ela começa a gritar. Amor, deixa eu te falar uma coisa. Eu me sinto péssimo. Quando a gente começa a conversar e você começa a gritar. Eu me sinto mal. Então fale do que você sente, mas não exponha o erro, porque ele vai se defender. Agora, uma coisa muito importante, talvez a minha contribuição aqui seria esta hoje, né? Se eu pudesse, a Letícia deu um presente para vocês aqui, que é a questão de falar de si, né? Dos seus sentimentos, mas eu queria lembrar você que o ponto de encontro desses abismos de gerações, né? O ponto de encontro, o que nos leva a nos aproximar um do outro, com todas as diferenças que nós temos, é o Senhor. Amém. É o Senhor. Então, o que me faz respeitar os mais velhos, o que me faz honrar os meus pais, o que me faz obedecer aos meus pais, né? O que me faz cuidar dos meus filhos, educar os meus filhos, o que me faz buscar e encontrar a comunicação saudável na casa, na família, é o amor que eu tenho pelo Senhor. Então, eu quero honrar o meu Deus, honrando a família que Ele me deu, cuidando da família que Ele me deu. Então é muito importante que nós nos lembremos disso. Aqueles que não têm a Deus, aqueles que não têm ao Senhor Jesus como seu dono, como seu amo, aquele que controla a sua vida, que lhe inspira, que lhe ensina, tem dificuldade disso, tem dificuldade. Agora, quando nós estamos debaixo das mãos do Senhor, obedientes à palavra de Deus, nós vamos buscar um ao outro, nós vamos buscar a conciliação, vamos buscar o respeito, o ponto de encontro. Não vai haver desonra, não vai haver grosseria, não vai haver, porque quando acontecer, nós logo seremos constrangidos pelo Espírito a que nos voltemos ao acerto, ao conserto, à retratação, ao arrependimento e ao perdão. Então, o pano de fundo de uma família saudável é a presença de Deus. Amém. Sem Deus, você pode usar todas as técnicas de comunicação do mundo. Você pode buscar recursos, todo é lugar, pode ter a ajuda terceirizada de todo tipo, pode ler todos os livros do mundo, mas se o Senhor não for a base da sua família, vai ser muito complicado haver a aproximação entre essas gerações tão distintas. Porque tem momentos, amor, que a dor já está tão grande nos relacionamentos que sem Deus você não vai conseguir. Tem horas que você tem que ir lá, dobrar o seu joelho e falar: Senhor, me ajuda. Me ajude a ter um diálogo com meu marido. Senhor, me ajude a me aproximar dos meus filhos. Estamos distantes há muito tempo. Emocionalmente, porque deve você tá próximo fisicamente. Você precisa de ajuda do Senhor? Então acho que agora é o momento de você clamar a Deus pela sua família. Agora é hora de você buscar o Senhor e dizer: Deus, me ajuda. Eu queria que você nesse momento começasse a falar com Deus. Se você quiser fechar os seus olhos e começar a dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. Me ajude a falar, me ajude a dialogar, me ajude a ser ouvida e me ajude a ouvir. Você pode começar a dizer: Senhor, temos aqui um abismo no nosso diálogo, mas eu não quero mais que seja assim. Eu creio no teu poder, eu creio que o Senhor pode mover montanhas. Então o Senhor pode estreitar os nossos laços. Queridos, Deus pode fazer isso. Deus pode começar a mover o coração do seu marido, dos seus filhos, da sua esposa, dos seus pais, dos seus irmãos. Eu sei que é uma parte que somos nós quem fazemos, mas Deus tem uma parte também que Ele faz. E você agora, em nome de Jesus, pode começar a clamar a Deus por isso. Não se distraia agora. Não faça nada agora, é o seu momento de orar pela sua família, é o seu momento de orar pela sua casa, e talvez você nem esteja percebendo que a comunicação está ruim, porque talvez os seus olhos estão cegos, mas isso está acontecendo na sua casa e talvez você não saiba. Então agora fale com Deus, deixe o Senhor falar com você também. Peça